nós estamos enfiados, né? Assim, de maneira geral, mas especificamente nesse momento recortado de uma conjuntura específica, de uma semana específica, que provavelmente é a semana que ficará marcada na história contemporânea brasileira como a semana mais decisiva, né, do ponto de vista do rumo que esse país, que todos nós, coletivo e individualmente, vamos estar submetidos nos próximos anos, quiçá nas próximas décadas, né? Então, quando o Pedrinho me chamou para vir falar sobre feminismo, eu estudo já há alguns anos uma vertente específica do feminismo marxista que a gente chama de teoria feminista da reprodução social. Mas eu não consigo falar sobre isso e nem forjar aqui algum tipo de normalidade diante dessa situação que a gente está vivendo. Então, o que eu pensei, em vez de fazer uma apresentação que usualmente eu faço sobre a teoria da reprodução social, que nada mais é do que um resgate das bases, dos escritos do Marx, que vão fundamentar uma teoria dialética sobre a opressão, sobre as opressões em geral, não só a opressão de gênero, mas a opressão de gênero, a opressão racial, a opressão da sexualidade no capitalismo. Eu não posso me furtar de falar sobre a situação que a gente está vivendo, né? Peço até desculpa de mão, mas assim, eu não acho razoável falar de nada que seja nesse momento flutuante, etéreo, e que não tenha radicalmente a ver com essa situação que tá posta para nós. Então, o que eu pensei, basicamente, é em apresentar um artigo que eu escrevi nessa última semana que passou antes da votação, do primeiro turno, que é uma reflexão sobre a questão das mulheres nas eleições, né? Porque eu acho que elas revelam também camadas importantes da nossa formação social e da formação do tipo de violência de gênero, de opressão e de diferenciação no interior da classe trabalhadora brasileira no que tange a condição de ser mulher ou a condição de ser negro no Brasil, né? Que eu acho que são questões estruturais, está muito em voga falar de problemas estruturais, né? Mas talvez pensar também nesses termos seja algo a ser refletido, né? E criticado também, ou pelo menos da maneira como isso vem sendo tomado. Não sei se vocês repararam, eu nas redes sociais, assim, na compulsão, né, de ficar olhando as notícias no Twitter, reparei ontem à noite a quantidade de pessoas e de figuras da esquerda que alertavam assim: vamos deixar o ataque de granadas e fuzil de lado, porque isso é uma cortina de fumaça e, na verdade, o que a gente tem que fazer é reabilitar as questões verdadeiras, né, as questões de fundo que estão pautando essas eleições, que estão pautando uma certa polarização social baseada, por exemplo, no que são os indícios, né, do furo que o Paulo Guedes deu, dizendo que vai desvalorizar o salário e as pensões em seguida ao pleito de segundo turno, né, que isso em si seriam as questões verdadeiras e reais, que estariam encobertas, portanto, por um certo distracionismo, né, por um falseamento mesmo dos nossos problemas da realidade, que seriam coisas como essa ação do Roberto Jefferson de ontem. Eu tenho desacordo pleno com esse tipo de visão, que na minha avaliação é bastante vulgar, de separar, né, o problema do que a gente chama de uma fantasia fascista, né, dessa projeção dessa fantasia fascista em relação ao que seria concreto, ao que seria efetivamente econômico para nós, né? E a economia como um terreno fundamental e privilegiado de fazer discussão política, que efetivamente, mas não essa economia concebida basicamente como se as pessoas fossem forjadas a partir daquilo que vai forrar ou não seus estômagos meramente, né, mas que não vai olhar para como se constituem os sujeitos e para como as pessoas percebem a sua própria realidade de classe, né? E eu acho que a discussão dentro do marxismo vem sendo atualizada, vem sendo renovada muito em função dessas feministas, não só delas, para ser justa, né?
Há, por exemplo, um campo todo de crítica social do antirracismo, elaborações interessantíssimas que, inclusive, convergem e vão confluir de uma maneira muito harmônica com essas elaborações dessas feministas que eu estou dizendo, que eu vou brevemente apresentar antes de vir para o tema que a gente está vivendo, e que vão criticar justamente esse tipo de raciocínio dual, que vai separar uma estrutura de uma superestrutura, que vai separar a vida material concreta da classe trabalhadora, da imaginação, das representações, da ideologia, né, que vai fazer uma cisão equivocariza, na verdade, toda a contribuição que a gente pode pensar, original do próprio Marx, mas também de uma tradição dialética, dinâmica e crítica do próprio marxismo, né, dos marxistas que se seguiram ao longo do século XX, com elaborações que seguem sendo da maior importância para nós, como ferramentas de compreensão da realidade até o seu fundo, né, até a sua essência. Então, esse tipo de cisão também é muito costumeira e foi bastante marcada ao longo de todo o século XX, ao longo de todo o século passado, para dividir mesmo o movimento da classe trabalhadora. Não, a classe trabalhadora em movimento, nas suas lutas sociais, etc. Que é a ideia de que a opressão de gênero, a opressão racial seriam consequências, né, de uma questão essencial, distinta, que é a própria maneira como o capitalismo se reproduz, né, como a riqueza social é reproduzida nas bases capitalistas. Né? Ao contrário de uma tradição mais clássica do marxismo, que vai recuperar obras que têm uma importância histórica fundamental, evidentemente, mas que carecem, né, de um caminho que eu acho que essas novas feministas marxistas têm trilhado, vai se apoiar sobretudo no Engels, né? Não sei se vocês já ouviram falar, um livro famoso do Engels, A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, um livro que ele escreveu na década de 80 do século XIX, baseado muito nos estudos antropológicos da época e que foi basilar, na verdade, do feminismo marxista clássico das internacionais que se seguiram à primeira internacional. Né? E alguns outros escritos também da segunda internacional, sobretudo, que vão basear uma ideia de que hoje a gente chama de divisão sexual do trabalho. Né? A gente fala, para explicar a opressão de gênero ou a opressão de raça, que é uma divisão social baseada em gênero, baseada em raça, né? Raça tida aqui, evidentemente, como uma construção social ideológica, e que vai, então, portanto, desvalorizar aqueles indivíduos que são mulheres, negros, e aqueles indivíduos que são homens e brancos, dentro das atividades, do tipo de tarefas e papéis sociais que cada um vai cumprir na sociedade capitalista. E há um problema de fundo que essas feministas marxistas da teoria da reprodução social vão chegar nessa compreensão, que é, ao dividir o espaço que seria, por excelência, o espaço da opressão das mulheres, que é o espaço da casa, o espaço de desempenho de um trabalho de reprodução diária e geracional dos trabalhadores, dos filhos, da prole, né, do lar, do próprio ambiente onde se vive e se reproduz a cada dia, a cada ano, a cada geração, e o trabalho que seria aquele produtor da riqueza. Né? Então, tem um segundo aqui. Vou pegar aqui, só para mais fácil explicar isso desse jeito. Existe uma fórmula que vai, enfim, resumir, talvez, né, mais síntese, o que o Marx quis dizer quando ele disse que a sociedade é um tipo de relação abstrata, que vai ser abstraída e que vai
se auto-expandir. Né? O que ele chama de valor na sociedade capitalista é uma relação social de autoexpansão. Então ele vai dizer que a riqueza é traduzida mais ou menos assim. A gente tem o D, certo? Que é o dinheiro, com o qual o detentor do dinheiro, o detentor da propriedade privada deste capital, ele vai comprar força de trabalho e meios de produção, ou seja, ele vai comprar mercadorias para poder produzir. E aí, no final desse processo, em que ele investe em força de trabalho, em que ele investe em meios de produção, ele tem um D', que nada mais é do que um D mais um delta D, ou seja, uma variação positiva, né? um acréscimo a mais, que vai determinar depois do processo que ele tenha um outro D, um outro dinheiro, tenha mais dinheiro do que ele iniciou o processo de produção. Né? Então essa fórmula aqui, ela é a fórmula do que a gente chama de mais valor. A sociedade capitalista se expande assim, né? Porque o capitalismo ele começa com uma quantidade de dinheiro e termina com uma quantidade maior de dinheiro nesse processo. O Marx, quando ele vai criticar a economia clássica, a economia política clássica, né, a economia burguesa, trabalhando com o capitalismo e tentando descrevê-lo, ele vai dizer, bom, isso aqui não tem nada de natural, o que é esse delta T? O que é essa diferença? De onde ela vem? Qual é a sua natureza? Aí ele vai entender, né, ele vai explicar que essa diferença que faz com que o capitalismo comece com um certo objetivo de dinheiro e termine com mais dinheiro é um trabalho não pago, exercido pelos trabalhadores em processo de produção. Né? Nenhuma máquina fará isso, nenhum insumo fará isso. É só a força viva, né, do trabalho, da capacidade humana de trabalhar, é que vai permitir com que ele termine esse processo com mais dinheiro do que quando ele começou, né, esse proprietário. Portanto, ele vai descobrir, né, ele vai identificar que, na verdade, a substância do mais-valor, que é isso que baseia essa autoexpansão do capitalismo, é o trabalho não pago. É o trabalho não pago dessa força de trabalho. Em conjunção, para o Marx, em conjunção com esse ciclo aqui, né, do dinheiro produzindo mais dinheiro, todas as suas cotações indefinidamente, né, ciclicamente, existe também uma operação mais simples, que é inversível. Né? Então, quer dizer, eu tenho uma mercadoria que é a minha própria capacidade de trabalhar. Pela minha capacidade de trabalhar, que eu exerço no processo de produção, eu vou receber um salário. Eu vou receber uma certa quantia de dinheiro. Né? E essa quantia de dinheiro vai me permitir comprar tudo aquilo que é necessário à minha subsistência, comida, vestimenta, casa, enfim. Então, com esse dinheiro eu compro as mercadorias que são necessárias para eu continuar vivendo. Esses são dois circuitos do sistema capitalista que formam uma unidade, que é a reprodução do sistema. O que as feministas marxistas da teoria da reprodução social vão olhar não para separação entre essas duas coisas, mas é entender o que essas duas coisas têm de unitário e de contraditório ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma unidade que não é coerente entre si, que há um problema aqui. Essa mercadoria ela tem que valer cada vez menos para esse D' ser cada vez maior. Entendem? Então, o salário, do ponto de vista do capitalista, ele vai ser pago porque ele está investindo num valor de uso que o trabalho tem para o capitalista. Qual é o valor de uso que ele tem? Produzir mais dinheiro. É isso que o trabalho vivo no processo de produção faz. Esse é o uso que o capitalista faz desse trabalho. Qual que é a utilidade que o salário tem para o trabalhador? Não é produzir mais dinheiro. A utilidade que o salário tem para o trabalhador é para que ele possa se reproduzir e continuar vivo. Né? Então, entre essas duas coisas há uma contradição que é com base nos escritos tardios econômicos do Marx, sobretudo o Capital, é que essas feministas da reprodução social vão olhar o problema da opressão de gênero. Ao contrário desse feminismo clássico que quis olhar as obras mais... as obras anteriores do Marx, né, os mais propriamente filosóficos dele, que vem antes desse estudo que ele vai fazer, da interpretação dele sobre a sociedade capitalista, né, essa exposição que ele vai fazer. Então elas vão pegar o Marx tardio, elas vão pegar o Marx, eu não faço essa divisão entre jovem Marx e velho Marx, mas elas vão pegar os últimos escritos para basear a sua própria teoria, né, ou seja, se a força de trabalho, essa capacidade que todos os seres humanos têm de trabalhar, é o que faz a roda do sistema capitalista girar, então quem produz a força de trabalho? Essa
essa mercadoria tão necessária que vai produzir magia, que é a única mercadoria, uma mercadoria especial, justamente porque só ela pode produzir mais, além, sempre, exclusivamente do que aquilo que o processo de produção inicia como investimento, né? Inicial. E aí elas vão ver que essa explicação da divisão sexual do trabalho, ela não tinha, ela dualizava, ela mais separava a opressão das mulheres dentro de casa, a opressão das mulheres no seio da família, dessa produção social que se fazia a partir dessa forma. E aí elas vão falar, não, temos que explicar a relação entre essas coisas, não a separação entre elas. Né? E aí, então, se segue desde a década de 70, toda uma discussão. Eu quero dizer, fazer um desagravo, porque muitas vezes a gente fala que essas mulheres, Liz Vogel, Margaret Benston, que são utilizadas por esse feminismo renovado da reprodução social, vão dizer, né, que são as primeiras que vão falar, não, entre a produção capitalista e essa produção não capitalista dentro da família, existe uma relação e tal, mas é preciso dizer, né, é preciso fazer esse reconhecimento histórico de que nós, aqui no Brasil, temos autoras que formularam até antes, né, na década de 60. Se a gente for pensar numa que eu acho das mais extraordinárias autoras feministas marxistas, que é a Leia Safiotti, ela tem uma obra clássica que eu convido a todos a lerem, porque não é uma obra sobre opressão de gênero, é uma obra sobre formação social brasileira da maior importância, que se chama Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade. Ela escreve essa obra, uma tese que ela defendeu orientada pelo Floresta Fernandes, de quem ela tinha uma proximidade de uma colaboração intelectual muito grande, e ela vai escrever isso em 66, ela vai escrever uma coisa muito parecida com isso, quando ela vai analisar a função social da mulher negra e a função da mulher branca na transição, né, colonial do Brasil, do século XIX para o século XX. Estou fazendo só esse parênteses porque é importante dizer que isso não é uma coisa importada para nós. O nosso marxismo brasileiro também produziu coisas extraordinárias, como essa obra da Leia Safiotti. Quer dizer, a teoria da reprodução social vai se basear numa obra de 79, né, de Safiotti, escreveu em 66, coisas muito parecidas. Né? Que esse livro de 79 baseado se chama Marxismo e a Opressão das Mulheres, que é de uma autora chamada Liz Vogel. Esse livro não existe traduzido ainda para o Brasil, eu até fiz parte de um certo esforço para traduzir os seus capítulos e tal, e a Expressão Popular vai lançar ele, provavelmente ano que vem, em português. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque elas vão, então, ter como obsessão pensar no que uma coisa joga com a outra. Essa grande discussão que a gente chama de segunda onda do feminismo, pós-guerra e tal, a partir, sobretudo, da década de 60, quando essas discussões vão aparecer. Né? Então, qual é a natureza desse processo de reproduzir a vida no capitalismo? Qual é a relação entre produzir a vida e produzir mercadorias? Né? E essa relação, se a gente for pensar, é uma relação que foi separada, assim como hoje a gente separa as cortinas de fumaça dos processos que seriam supostamente reais, né, de produção da sociedade. Bem, essas mulheres, né, essas autoras, elas vão dizer, ao contrário, por exemplo, de uma certa teoria da reprodução social, que também foi bastante difundida no Brasil recentemente, sobretudo a partir da obra da Silvia Federici, acho que todo mundo já ouviu falar, mas provavelmente escreveu um livro maravilhoso que chama O Caliban e a Bruxa, que ela vai pensar no processo da Inquisição, da perseguição às mulheres na Europa, vai dizer que o cercamento do corpo das mulheres era tão necessário para aquela transição histórica como o cercamento dos campos, por exemplo, que é uma tese bastante interessante, mas ela vem de uma tradição com a qual essas feministas da reprodução social vão polemizar, que é uma tradição que pode ser chamada de nomes variados, mas é sobretudo formada a partir de mulheres, quadros comunistas que rompem com o PC italiano, né, e vão conformar um campo teórico político
que a Silvia Federici faz parte e que na década de 70 vai organizar na Europa uma campanha que ficou bastante conhecida, que até hoje é reivindicada, de salários para o trabalho doméstico. Né? Uma campanha que lutava para que as mulheres que eram donas de casa, nos seus lares fordistas, né, do proletariado europeu, nos anos 60 e 70, tivessem um salário para aquilo que elas desempenhavam de graça, com o seguinte argumento, de que produzir filhos para que eles sejam depois, tenham a sua força de trabalho apropriada pelo capitalismo, também era produzir valor, também tinha uma natureza de produzir mercadoria, né? Afinal, a força de trabalho, a nossa capacidade de trabalhar é transformada em mercadoria nesse processo. Ou seja, a vida do trabalhador e a sua capacidade de trabalho são cingidas pela lógica, né, da expansão, né, dessa sociedade baseada no valor, e que, portanto, elas deveriam receber um salário, né, porque elas produzem algo que é uma mercadoria também, que é a força de trabalho. E aí as teóricas da reprodução social, elas vão primeiro dizer que isso não é produzir valor, né? Que não se produz seres humanos como se produz mercadorias. Se a gente for pensar, como é que os capitalistas na sua interconcorrência vão competir para que eles sejam aqueles com as maiores taxas de lucratividade, etc. Eles vão investir em tecnologia, eles vão investir numa mudança, por exemplo, da extensão da jornada de trabalho para que eles possam explorar mais os seus próprios trabalhadores. Eles vão lançar mão de uma série de mecanismos que os possibilite ter esse delta V aqui cada vez mais. Dentro dos lares, não há uma competição tecnológica para saber como é que a gente produz de maneira mais produtiva seres humanos. Não existe isso. Não existe, por exemplo, uma jornada definida, conceituada, né, de começo, meio e fim do trabalho doméstico desempenhado dentro dos lares. Isso é um grande problema, né, porque se o trabalho doméstico a gente está falando que é importante, se nós feministas há tantos anos estamos reivindicando a importância que ele tem na sociedade, como é que a gente vai falar que ele não produz valor? E aí existe, de fato, um problema de compreensão teórica, na minha visão, dessas feministas que reivindicam o salário para o trabalho doméstico, que é a ideia de que produzir valor, produzir esta relação social da mercadoria, é a mesma coisa que tem importância política. É como se essa atividade de produzir seres humanos, cuidar de seres humanos, fazer com que eles garantir que eles sigam vivendo, etc., é menos importante do que aquilo que seria o espaço prioritário, que é o espaço da produção. Nesse sentido, essas feministas autonomistas, pós-operaístas, tem uma série de nomes que podem classificá-las, né? A Maria Rosa Dalla Costa, a Silvia Federici, entre outras, é como se não tivesse importância e é como se elas se unissem àquilo que elas mais criticam, que é aquele marxismo ortodoxo, economicista, que só vê importância na luta de classe se há uma representação de um homem branco, de macacão azul, que está dentro de uma fábrica na qual ele pode puxar uma alavanca, parar a produção, fazer uma greve e assim interromper o sistema. Né? Tem uma visão absolutamente mitológica, eurocêntrica, que mal compreende o que é a história do trabalho, não só nos países periféricos do sistema, mas no seu próprio centro do imperialismo. Né? Então, assim, com isso elas cometem o mesmo erro que eu chamo de erro economicista, que é o erro que a gente estava no começo ali falando, que é o erro de quem acredita que os métodos do fascismo, ou que a Damares Alves, ou que a mamadeira de piroca são cortinas de fumaça para um problema que aí sim é o real a ser desvendado, quando tudo isso é descortinado e jogado para os cantos. As feministas da reprodução social, elas vão entender que a opressão, a exploração, a expropriação dos meios de vida são momentos de um mesmo processo concreto de divisão de classes sociais. Né? Ou seja,
ao contrário da economia clássica, que achava que os salários eram algo da natureza, próprio do natural, o Marx vai dizer, vai identificar isso numa série de escritos dele, que na verdade os salários não têm nada de natural. Os salários, na verdade, são um produto histórico de um dado contexto nacional de luta e de conflito entre as classes sociais, né? Ele vai dizer, por exemplo, dos trabalhadores irlandeses que pareciam, na verdade, animais perto daqueles trabalhadores ingleses que estavam alocados na indústria, né? Tamanha era a diferença, a discrepância entre a realidade salarial de um trabalhador para o outro. O mesmo a gente pode dizer, por exemplo, do que foi o processo pós-abolição no Brasil, né, de transição e de conformação de uma modernização conservadora, desde o começo do século XX, em que aqueles que eram herdeiros da escravização foram relegados à sarjeta, né, a completa marginalização e exclusão desse processo paulatino de modernização e assalariamento, que foi assim ocupado e absorvido a partir da mão de obra imigrante europeia que veio para cá. Quer dizer, a diferenciação no interior da classe trabalhadora no que se refere àquilo que cada um vale no processo de produção, aquilo que cada um vale aqui, na hora que o capitalista vai comprar e vai fazer o seu investimento em trabalho vivo para poder sair com mais dinheiro no final, é parte do capitalismo, da história do capitalismo. Aí a gente tem uma relação muito importante, que acho que para vocês na filosofia também é importante, entre o que é a forma lógica do capitalismo, ou seja, o que é a sua fórmula mesmo, essa fórmula, essas letrinhas que vão representar cada parte do que é a essência ali do processo da produção, e a forma histórica, né? Ou seja, nós não dividimos a forma histórica da forma lógica como as coisas acontecem. Essa é a primeira lei, a primeira contribuição dialética que esse feminismo vai recuperar. Que ele não inventou, mas que ele vai recuperar, né? Vai dar importância para isso. Para o Marx, para o método do marxismo, as formas lógicas, elas não pressupõem nada. Elas não são uma somatória com as formas históricas. Ou seja, como o capitalismo aconteceu em cada um dos lugares onde ele se estabeleceu e se explodiu. As formas lógicas, na verdade, são extraídas das formas históricas. É por isso que é um materialismo histórico, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque, para a gente entender o pé de página que a gente está no Brasil, a gente precisa entender a nossa formação histórica. Não adianta só pensar na lógica do salarial e não sei o que e esquecer o Roberto Jefferson. Não adianta só pensar, não sei o que, das propostas que o Lula tem que fazer para a classe trabalhadora e esquecer do problema da violência misógina em curso no Brasil. Porque esse processo de violência misógina, segundo o que eu, pelo menos, venho defendendo, vai sair nesse texto aqui, vai sair na revista Históricos Sociais, é que, na verdade, essa corrida misógina de ódio profundo às mulheres, ela tem um acoplamento, uma combinação, ela é parte constitutiva de um projeto econômico, né? De um projeto econômico que vai resituar justamente a família nesse processo de produção, nesses termos em que o ultraneoliberalismo, como quer que a gente queira chamar isso, que vem nessa segunda rodada, né, de crise financeira pós-2021, ele quer implementar no Brasil. Ele precisa da família. E é isso que essas feministas vão colocar no centro. A família não é uma coisa separada da economia. A família é uma coisa muito importante para a roda da economia girar. E a família é algo histórico, não é algo ahistórico. Muitas vezes a gente tem a compreensão de que o trabalho doméstico não pago, que é essa categoria por excelência discutida, né, nesse feminismo histórico, é uma coisa abstrata, que se mantém como sempre, como se lavar a louça e cuidar de filho fosse a mesma coisa, né? Fosse simplesmente uma lista numérica de coisas que compõem o trabalho com pago. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema porque a gente não consegue entender que a reprodução da vida não é um reflexo da reprodução do capital. Ele não tem uma relação reflexa de consequência, de causa e consequência com esse propósito, digamos, né? Esse intento imparável do capitalismo que é se reproduzir, que é reproduzir, expandir a riqueza.
né? Então, eu queria pensar assim, sobre a nossa situação, e aí eu segui um pouco a ordem desse texto. Evidentemente, há desde 2018, mas sobretudo agora, uma discrepância nunca antes vista entre a maneira como as mulheres, os negros e os moradores da região Nordeste votam e os homens brancos do Sudeste votam, ou do Sul, enfim, do Centro-Oeste também, para a gente falar de um cinturão aí importante do Brasil. E aí entender isso, evidentemente, vai passar pelo projeto que expressa o bolsonarismo, um projeto ligado aos homens proprietários do campo, que vai associá-lo a todo o segmento religioso pentecostal monopolista que ele tem articulação, né? Monopolista no sentido que são as grandes igrejas e tal, né? Não são quaisquer igrejas. Que vai ligá-lo ao setor armamentista, que se remodelou a partir da liberação dos clubes de tiro, né, do cadastramento do consumo muito mais flexível de armas no Brasil, e por aí vai, né? Certo, é verdade que tem tudo a ver com isso, o fato das mulheres negras e nordestinos votarem de um jeito diferente, cada vez mais diferente do resto da população. Mas há coisas que precisam ser explicadas nesse meio do caminho. Por que, né, desse voto tão diferente? O que está em jogo a partir dessa expressão, dessa aparência que é o comportamento eleitoral nordestino? A gente vê, né, na disputa eleitoral, existe uma disputa em torno do que é ser mulher na disputa eleitoral. Não à toa, há um dispêndio de muitos recursos, muita energia, muita propaganda, para que a Michelle Bolsonaro e a Damares Alves sejam arautas, né, do que seria uma corrida antifeminista no Brasil. Quer dizer, existe hoje no Brasil um antifeminismo organizado, sistematizado e patrocinado por todas essas forças que eu elenquei. E aí esse antifeminismo vai se utilizar de uma série de referências, de imagens, de representações bíblicas, né, sobretudo. A Michelle Bolsonaro é a rainha Esther para toda a gama de todos os circuitos evangélicos que tem essa influência, né, do bolsonarismo mais direta, mais centralizado, que está ao lado de um Messias, de alguém que vai fazer a realização de uma grande promessa mítica, né? E, por outro lado, o Lula também utiliza a figura das mulheres. Né? Não à toa, ele fala que ele é filho da Dona Lindu. A Dona Lindu, como imaginário, ela é algo muito constitutivo da história brasileira, que muita gente da classe trabalhadora, evidentemente, se identifica, que é uma mulher pobre, que criou seus filhos sozinha, né? Que precisou trabalhar fora e trabalhar dentro, que também é uma realidade periférica muito eminente que a gente precisa olhar. Porque quando eu falo dessas feministas europeias que trabalham no trabalho doméstico, elas não estavam olhando uma realidade na qual não havia conformação de uma família industrial fordista em que o homem saía para receber o seu salário e a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos. Na realidade brasileira, a coisa não toca bem assim, nunca tocou. Porque você tem uma realidade, inclusive racial, de extermínio da população negra, que sistematicamente perseguiu, matou, prendeu homens negros e que fez com que as famílias tivessem um tipo de desintegração aí sim, estrutural, né? De mulheres despossuídas que famílias, e isso não é uma novidade, muito embora a família monoparental brasileira, que é uma mãe com seus filhos, né, seja o fenômeno de desenho familiar mais importante da nossa história e vem se acirrando, vem aumentando a sua importância econômica ao longo dos últimos anos também, não por acaso, né? Mas enfim, tem essas duas disputas, né? A Rainha Esther e a Dona Lindu, que eu acho que são duas imagens importantes para a gente pensar o que é essa condição da mulher que está em disputa. Bom, não vem do nada, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um governo que foi antecedido, que foi recepcionado, quando eleito, em 2018, pelo maior movimento de massas, né, que o recusou desde 2013. 5 anos depois de 2013, houve toda a organização
pela internet, mas também por fora da internet do Ele Não, que levou milhões de pessoas a centenas de cidades no Brasil, há exatos 4 anos atrás, né? No final de setembro de 2018. E, claro, o Ele Não, ele vem numa toada que é um processo contraditório de, enquanto há em marcha, no continente, um antifeminismo cada vez mais organizado, como tal, se declara como tal, né? Se declara como caça ao feminismo, existe uma dinâmica, outra, nova, que vem desse berço da América Latina e se exportou para o mundo também, que é o feminismo. O feminismo latino-americano na última década é algo que precisa ser observado com muita atenção, né? Porque teve muito a ver com a cena da luta de classes nesse período. Então, o movimento Ni Una Menos na Argentina, todo o projeto de recrudescimento da legalização do aborto, da legislação sobre aborto do Eduardo Cunha, que culminou na Primavera Feminista em 2015. Vamos lembrar que 2015 é o Eduardo Cunha fazendo o Estatuto da Família, querendo criminalizar mais ainda o aborto. Aí tem a Primavera Feminista no Brasil, que é a primeira vez que as mulheres mais organizadamente, de maneira mais robusta, saem às ruas, fora os 8 de março, né, esse calendário mais tradicional do feminismo. E no final do ano, em seguida, um mês depois, ele coloca o processo da Dilma para emplacar no Congresso Nacional. Então, assim, estou falando de coisas que não tem desarticulação, pelo contrário, né? Faziam parte do mesmo processo. Tem os outros parâmetros, né, que começam também na Argentina, mas se espraia no contexto do que vai ser a iniciativa da Greve Internacional de mulheres que param na Espanha, mulheres que param na Polônia, mulheres que param em vários lugares do mundo para protestar no contexto do 8 de março. Um movimento, evidentemente, dos pañuelos verdes, né, que são a representação da luta pela reprodução social, pela luta pela legalização do aborto no continente, que vai culminar em processos muito importantes. Na Argentina, o aborto foi legalizado, no Chile, no México, na Colômbia, nesse mesmo contexto. As ocupações das escolas contra assédio sexual no Chile, em 2018, que também no ano seguinte vão gerar toda a força motriz inicial do estalido chileno, em 2019. E uma série de lutas também ecossocialistas, ambientais, que vão ser protagonizadas por mulheres, sobretudo nos interiores desses países da América Latina, que alguns autores vão chamar de ecofeminismo da sobrevivência, que é justamente a luta de protagonismo feminino nesses anos 2000, que vão ser, digamos, a resposta antagônica ao superciclo das commodities, que vai também remodelar, readequar a acumulação capitalista no continente, né? A sua função no mundo de produzir produtos primários de tipo de exportação, e que vão também gerar uma série de conflitos ambientais relacionados a essas mulheres no meio florestal, camponês, indígena e tal. Tudo isso nos anos 2000 e 2010, né? Tudo isso. Então, são anos de conflito, né? De gênero, que vão ter essa materialidade. Bom, do outro lado, o que a gente tem? A gente tem uma readequação mesmo da população da América Latina. O que a América Latina representaria para o mundo, depois de uma onda de governos progressistas que nos anos 2000 se instalou no continente. Há um aprofundamento da dependência financiarizada também do continente em relação a esses produtos de exportação, em relação, por exemplo, à dívida que muitos países vão ter também com o FMI, com os grandes fundos monetários, e com todas as medidas de austeridade que também vão dar o tom depois de 2008, depois da crise financeira que começa nos Estados Unidos em 2008, para os países da América Latina seguirem ali uma cartilha de austeridade, de corte de direitos sociais. Nós somos também produto, né? Não à toa estamos aqui pós-reforma trabalhista, pós-reforma da Previdência, pós-teto de gastos e por aí vai, né? A segunda coisa que eu acho que vale a pena dizer é que há, então, esse neoconservadorismo em ascensão também, em todos os países do continente, né? Que começa lá atrás. Há um processo de avanço nisso, que é
conflito, né, direto confronta essa onda progressista de baixa, média intensidade, mas que era a ascensão de uma certa esquerda tradicional ao poder, que vai culminar no golpe contra o Zelaya em 2009, a deposição no Paraguai em 2012, a deposição da Dilma Rousseff em 2016, o golpe contra o Evo Morales em 2019 na Bolívia, a tentativa de golpe na Venezuela em 2019, que não deu certo, a eleição do Macri, né, que é uma figura absolutamente neoliberal, na Argentina em 2015, do Ivan Duque na Colômbia, onde também aconteceu a vitória do não no plebiscito de paz, né, com as Farc, do Pinheira no Chile em 2018 e, claro, Bolsonaro no Brasil em 2018 também, que é a versão mais acabada de tudo isso, né? Quer dizer, há uma dependência reatualizada econômica do continente que só pôde ser implementada também com o avanço desse programa neoconservador para o continente, né? E no meio disso tudo, bem no centro, está a disputa por que lugar a família vai passar por esse processo de intento, né, de dispossessão ainda mais aguda, mais profunda dos meios de reprodução da vida, né? Eu acho, né, que os dados estão aí, enfim, não gosto muito de ficar justificando com base em estatística só a situação que a gente vive, mas é importante dizer que o que se chama de pauta de costumes, o que se chama de cortina de fumaça, né, toda essa discussão sobre se é fogo ou se é fumaça, eu acho que gerou várias incompreensões graves na esquerda. Graves, porque a fertilização do conservadorismo é o que vai emplacar todo esse processo econômico, como eu falei, né? Então, assim, esse furor misógino, esse ódio às mulheres, que já existia no Brasil, não é uma invenção do Bolsonaro, vem de uma raiz social anterior, que o bolsonarismo vai encarnar e vai transformar em partido político, vai transformar em programa político, né? E que vai se preludiar lá atrás com o assassinato da Marielle Franco, também em 2018, produziu realmente a viabilidade de uma marcha ao passado que a gente está vivendo até hoje, né? Então, essa cruzada institucional do neoconservadorismo e do neofascismo vai fazer com que mais mulheres tenham sido, nesses últimos 4 anos, assassinadas pelos seus companheiros por feminicídio. Que os filhos das mulheres negras tenham sido mais mortos, mais assassinados do que em comparação aos outros períodos da nova república. Que haja um índice de desemprego entre as mulheres assustador, e assim, é um retrocesso estrutural mesmo, porque até 2014, 2015, quando começa a grande crise política e econômica do Brasil, havia um aumento das mulheres absorvidas pelo mercado formal de trabalho. Esse número despenca desde então, né? Há mais desemprego entre as mulheres do que entre os homens. O fenômeno do desemprego desde então, alargado, a informalidade, a precarização estrutural do trabalho, é um fenômeno que usa as mulheres como laboratório, né? Que tem as mulheres também no centro desses resultados. As mulheres brasileiras estão mais pobres, e já é um grande contingente da população brasileira. As mulheres, isso é uma coisa também inédita, estão muito mais endividadas, o que não é o processo de exploração salarial do trabalho, mas é um outro meio que o capital também utiliza para se enriquecer, né? Despossuindo, expropriando também as condições de vida dessas mulheres a partir do endividamento, né? As mulheres brasileiras estão passando muito mais fome, são elas as esfomeadas do Brasil, né? As mulheres e as crianças. E isso, elas personificam essa sobrevivência muito precária, estruturada, que reflete o nosso presente, né? Com as mulheres chefiando esses lares esfomeados. Isso é importante também de dizer, que eu já tinha falado antes, mas eu acho que esse desenho da família corresponde a esse momento da acumulação no Brasil também, né? Bom, a pandemia revelou
algo que para nós é importante, dessas conclusões teóricas e conjunturais, porque a pandemia revelou algo que antes não estava tão visível assim para nós, que as mulheres são a linha de frente da economia. O que eu falo como linha de frente? A gente está falando das professoras, das enfermeiras, das trabalhadoras domésticas e tal, mas nós estamos falando de uma condição para que tudo girasse, para que tudo acontecesse. Não é só uma linha de chegada de quem está ali na frente, mas que quem começa antes de tudo está lá atrás. Percebe? Então, essa ideia de que o M, né, do trabalhador, a circulação simples da mercadoria, é o trabalhador com a sua força de trabalho, vendendo sua força de trabalho, consegue dinheiro, e com esse dinheiro consegue sobreviver comprando mercadorias para se reproduzir, tem algo invisível aqui nesse dele. Sei lá, vai no sacolão comprar batata e come batata crua. Alguém come batata crua? Não sei se vocês têm esse hábito, eu não tenho. Porque alguém precisa cozinhar essa batata, certo? Há um trabalho não pago por trás, invisibilizado, ocultado nessa fórmula também. Porque ela justamente transforma em algo lógico, abstrato, aquilo que é carnal, aquilo que é humano. Esse é o problema. A força de trabalho é um tipo de mercadoria que não pode se desgarrar, não pode se dissociar do corpo que nós temos. Infelizmente, o capitalista mais queria que todos nós fôssemos robôs, inteligência artificial e tudo mais, mas não há como abrir mão simplesmente da vida corpórea, do organismo erótico, sensorial humano, né? Esse é o grande problema de quem divide uma coisa abstrata, lógica, de uma coisa histórica, real, carnal, concreta, né? A pandemia, ela de certa maneira escalou uma coisa que é bem conflituosa hoje, que é o papel, então, desse trabalho no papo, né? O papel que tem esses trabalhos que não têm valor, né? que não são correspondentes, não tem um equivalente geral em dinheiro, né? Mas que ainda assim são parte daquilo que vai manter as condições do sistema. Então, quer dizer, há um circuito de reprodução da vida que é pré-condição para que o circuito de reprodução do capital siga existindo, né? Eles são contraditórios porque a reprodução do capital quer gastar o menos possível com a vida. O fato de querer gastar o menos possível com a vida não significa que ela não se interessa pela vida. A reprodução do capital precisa, essa inteligência que garante a reprodução do capital, tem todo o interesse na reprodução da vida, em controlar a reprodução da vida. Então, se havia uma concepção neoliberal que é jogar no colo de todo mundo aqui o papel que uma previdência pública pode fazer, o papel que um serviço público pode fazer, o papel que um patrão pode despender ali para garantir os seus funcionários mínimos, esse papel vai passar a ser de cada um de vocês. Família para cá, família para cá, cada um se vira como dá. Há vários setores burgueses do grande capital no mundo que falam assim: eu não me interesso se a sua família é de 2 mulheres, eu não me interesso se a sua família é de 2 homens. Vocês podem, ou se a família de vocês, na verdade, são vários homens e várias mulheres, tanto faz para mim, eu vou regulamentar isso aqui, eu vou fazer decisões bem progressistas no judiciário que vão garantir essa existência de vocês, porque eu não quero ter nada a ver com isso. Vocês se virem para se reproduzirem nesse estado de coisas em que cada vez mais cortes, alijamentos dessas condições são providas pelo Estado. O Estado eu quero para mim, o Estado eu quero salvar das minhas próprias... Eu quero esse fundo público aqui para me salvar das minhas próprias crises. Mas vocês fiquem tranquilos aí com essa condição de liberdade, né? No duplo sentido, contraditório, no sentido marxista, que é a liberdade, que é ser livre para fazer o que quiser, mas é também ser livre no sentido de ser alijado, né? Então, o neoconservadorismo ele tem uma outra versão, uma outra solução para esse problema. Não é a solução de deixar cada um se lascando como quiser. Não interessa de que forma as famílias vão se reproduzir, né?
Ao contrário, o tipo de projeto que o neoconservadorismo tem é controlar ferrenhamente essa família. Ele quer dizer, pautar e mandar o que será essa família que vai reproduzir as condições miseráveis, pauperizadas até o extremo, que vai garantir as taxas aqui desse delta D que a gente começou falando, né? É por isso que o Bolsonaro precisa o tempo inteiro se referir às mulheres sem marido, que é como ele chama. Você vai ver assim, direto, tem muitas falas dele que ele fala isso. Porque as mulheres sem marido, eu faço programas para as mulheres sem marido, eu faço política pública para essas mulheres que não têm marido. Quer dizer, não ter marido é um problema individualizado daquela mulher que, sei lá, infelizmente não conseguiu casar e ter alguém para repartir as despesas domésticas, não ter um outro saláriozinho, outra renda para somar com a sua, né? Ou seja, há uma responsabilização individual subjacente ali nessa ideia de que mulheres sem marido são aquelas que vão ser alvo das políticas públicas. Da mesma forma, a ideia conservadora, né, que controla as mulheres, seja por meio de uma filantropia mequetrefe, picareta, da Michelle Bolsonaro, seu voluntariado, né, as suas idas aos interiores ali, nos fundões do Brasil Profundo e tal, junto com a Damares Alves, não está desligado, né, de uma ideia de que as mulheres pobres, elas merecem alguma ajuda, alguma benevolência, mas elas são responsáveis integralmente por essa sobrevivência e essa reprodução familiar, né? Ou seja, há um componente de controle muito mais ativo no neoconservadorismo do que há nessas direções do neoliberalismo progressista, né? Como alguns autores chamam. É por isso que precisa atuar na vida desde a sua concepção, é por isso que precisa da purificação, de todas as imagens de salvação, é por isso que é preciso convencer uma menina de 10 anos a não abortar, e por aí vai, né? Quer dizer, a ideologia celestial de sacralização das mulheres, né, ela precisa vir com uma combinação, né, que é uma ideologia de muita violência, muita virulência às mulheres, não à toa há uma certa naturalização, né, de monstros sociais ao lado dele, apoiando ele. Então, não sei se vocês viram esse vídeo, o goleiro Bruno, ele fez um apoio público, né, ao Bolsonaro, gravou um vídeo, tá, no Brasil, todo parafernália. E aí tem uma série interessante, tem uma hora no vídeo que ele fala assim: Lula, você sabe qual é a minha diferença em relação a você? A minha diferença é que eu fui um criminoso e você é um bandido. Vejam, é alguém que assassinou uma mulher com quem ele tinha um filho de 4 meses, esquartejou essa mulher e lançou seus restos mortais aos cachorros. Este homem é um apoiador público notório que tem até uma funcionalidade publicitária para o bolsonarismo. Né? Quer dizer, não é Guilherme Pádua, Jairzinho, doutor Jairzinho, não sei o que, quer dizer, esses assassinos de mulheres que estão ao lado dele, conformando um apoio público notório e que coesiona a sua base, que engaja. Né? Quer dizer, é muito ódio nas mulheres, né? Não é qualquer um. Então, essa mulher santificada, etc. e tal, religiosamente pasteurizada, que significa a Michelle Bolsonaro, mas também, por outro lado, um apoio misógino explícito, né? Quer dizer, o Roberto Jefferson chegar como ministra do STF, eu não acho que a gente deva um tratamento diferencial como ministra do STF, que a gente deve para qualquer mulher comum. Mas chegar e falar que ela é uma puta arrombada, quer dizer, é qualquer coisa, entende? Assim, precisa, né? Às vezes precisa haver uma ofensiva permanente, nós somos jornalistas, em relação, enfim, a essas mulheres públicas o tempo inteiro, para desautorizar qualquer avanço que as mulheres tenham tido nos papéis sociais, públicos que elas possam cumprir
profissionalmente, né? Mas há um pragmatismo por trás de toda essa imaginação criada, de toda essa projeção da fantasia fascista que ele projeta, né? Ele projeta. Sim, a diferença do Bolsonaro é que ele chega e ele fala que, ele não vai falar, né, explicitamente isso, mas ele projeta a pedofilia dele quando ele fala que pintou um livro com menininhas de 14 anos, por exemplo, né? Quer dizer, ele projeta uma fantasia de algo que não aconteceu, certamente, né, que era estar numa roda canibal de indígenas, por exemplo, que é uma coisa que ele gostaria que acontecesse, mas que efetivamente não aconteceu, mas que ele projeta e fala que ele projeta. Quer dizer, o falar que projeta é uma coisa que o torna, de um certo ponto de vista, uma certa recorte de análise, o torna mais verdadeiro do que a fisiologia clássica da política normal, né? Esses políticos que a gente conhece que vão esconder, vão ser simples, né? Vão ter uma atitude complexa. Esconder tudo aquilo de podridão que eles possam ter para se passarem como pessoas muito civilizadas e tudo mais, ele faz o contrário. Quer dizer, ele projeta a barbaridade, ele fala abertamente, é isso, cria um tipo de identificação com homens, que aí acho que tem a ver com um processo maior no Brasil, que tem a ver com a nossa violência estrutural, misógina, né? Existe uma misoginia, um DNA nessa formação histórica e social do Brasil, mas que agora é coesionada e que vem um tempo histórico posterior que expressa uma decadência muito forte para homens da classe trabalhadora, sobretudo homens brancos, que em algum momento foram absorvidos, foram o objeto fundamental da nossa industrialização, do nosso processo tardio, incompleto e precocemente destruído de industrialização. Esse projeto de industrialização, que se deu sobretudo aqui na nossa cidade, né, na nossa região metropolitana de São Paulo, ele, em alguma medida, garantiu a conformação dessa família fordista periférica do Brasil, né? Quer dizer, um homem que ganhava um salário decente, que construiu sua casinha na periferia, que comprou seu carrinho. Muitos de nós têm uma longa história dos nossos avós, pais, que é exatamente essa. E de uma mulher que poderia ter criado seus filhos dentro de casa e tal, sem trabalhar. Embora seja uma realidade muito mais rarefeita do que em outros lugares do mundo onde o fordismo se estabeleceu plenamente, onde houve um acordo entre capital e trabalho em um certo momento histórico, no pós-guerra. Num certo momento de crescimento do capitalismo que nunca mais vai voltar. Então, assim, há um ressentimento social, histórico, que é fundado nesse declínio da industrialização brasileira, né? Esses homens perderam essa representação de serem homens né? Ou seja, seu salário, o centro da dinâmica familiar, social, comunitária, era este homem. Este homem ele não cumpre mais esse papel. Desde os anos 90, quando a nossa industrialização já estava naufragando, ela durou 2 décadas, muito pouco tempo, né? A gente vai pensar assim, o crescimento mais dinâmico da industrialização, finais da década de 60 e tal, no final dos anos 80 já estava acabando tudo isso, né? Teve um auge ali, que era justamente o ciclo de greves de 78 e 79, que vai gerar, vai produzir a figura do Lula, né? É bem aí. E que depois vai ser reformulado com um introito neoliberal no Brasil a partir dos anos 90. E a partir dos anos 90 que uma série de testes vão ser feitos pelo grande capital, que vão ter como objeto, não esses homens, do nosso fordismo rarefeito periférico, mas que vão ter as mulheres dessa classe trabalhadora como objeto preferencial de experimento, né? Então, as atividades meio, a divisão entre atividades meio e atividades fim, por exemplo, que vai se dar sobretudo em relação à limpeza, né? Nós temos um contingente de trabalhadoras que conforme o maior contingente da classe trabalhadora brasileira, de 8 milhões de mulheres que trabalham como domésticas. Isso tudo não é novo, evidentemente, a gente pode pensar na figura da mucama colonial até hoje, quanto guarda uma coerência, né, histórica
esse papel cumprido pelas mulheres racializadas no Brasil, mas nos anos 90 ele vai ser fundamental para já testar o que seria esse emprego sem direitos. Que hoje a gente está vendo de uma forma mais acabada, pós-reforma trabalhista, pós-reforma da Previdência, pós-lei da terceirização, pós-uberização, né, como se quer chamar, mas esse processo certamente já começou com as mulheres, já começou com mulheres que precisavam dar conta, né, dessa combinação impossível, que é reproduzir a vida a partir de salários baixos, a partir já de um outro patamar de exploração, que já não visava nenhum acordo, nenhum consenso, nenhum projeto de consenso entre o capital e o trabalho que mantivesse uma certa estabilidade sem conflitos, sem grandes revoltas sociais, né? Então, é isso, nós estamos caminhando a passos largos para um passado neocolonial, de novos, uma colonização de novo tipo. Então, é claro que ao mesmo tempo, né, a gente pode pensar numa insurgência que tem a ver com esse clique que deu em todo mundo de que as mulheres, então, eram o fundamento dessa roda da economia durante a pandemia. Né? Mulheres que precisavam dentro de casa cuidar dos filhos, trabalhar, e sobrepuseram, né, uma jornada atrás da outra de um jeito confuso como nunca antes. Mas que precisa ser prontamente combatida agora. Combatida, porque não se pode chegar a essa conclusão da essencialidade do trabalho feminino para a reprodução econômica do sistema. Né? É por isso que, por exemplo, se veta prontamente a valorização do piso salarial da enfermagem, né? Que culminou numa grande discussão ali no STF e tudo mais, que é pauta, evidentemente, de disputa eleitoral também. Tudo isso para dizer, para terminar, que eu acho que não é um ato de boa vontade das nossas direções políticas você absorver, assumir que a luta feminista, a luta pelo direito das mulheres, é uma luta complementar, acessória, subsidiária à luta de classes. Né? Quer dizer, se a gente olha pela lente da reprodução social, a gente vai entender que a reprodução social, ou seja, a maneira como a vida pode se mexer e se reproduzir e lutar para continuar existindo, ela é uma luta que tem tudo a ver, não só com a conformação da família, mas do papel das mulheres de desempenho, inclusive fora do lar, né? Que a reprodução social, também dessa polêmica com as teóricas, e com isso eu termino, com essas teóricas da reprodução social, que a gente pode chamar de autonomista ou pós-marxista, da Silvia Federici, essas teóricas que eu estou dizendo, que não polemizam com isso no manifesto do feminismo para os 99%, que é o livro que elas produziram, mas vão fazer isso em outras publicações, que a ideia de que a reprodução social é muito maior do que esse trabalho doméstico, universalizante e abstrato que a gente sempre usou para falar de opressão das mulheres no capitalismo. Muito maior. Que a reprodução social ela tem tudo a ver com esses serviços públicos essenciais que estão sendo atacados, serviços da saúde, da educação, tudo isso é reprodução social. Tudo isso não tem a ver com um processo imediato de formação do lucro, mas processo de educação, não a tom fascismo faz a disputa que faz sobre as escolas. Eles sabem que é um tipo de formatação necessário, um tipo de acumulação econômica também, né? E por aí vai. Eu acho que as lutas sociais no Brasil e no mundo precisam e vão ter cada vez mais essa cara. Né? Essa unidade entre lutas da reprodução e lutas da produção é uma necessidade perene da história, não é uma necessidade nova. Se a gente for pensar, sei lá, há 100 anos atrás, na Revolução Russa, não era reajuste salarial que estava colocado entre as camadas que simpatizavam com os revolucionários. Né? Pão, paz e terra é uma palavra de ordem da reprodução social. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, quer dizer, não existe essa divisão formal que a gente criou, né? Que faz mais em compreender do que compreender o que a gente vive. E acho que há coalizões da maior importância e exemplo mesmo que a gente pode pensar. Né? Assim, há 2 anos atrás,
houve o assassinato do sufocamento policial do George Floyd nos Estados Unidos. Não à toa havia um contexto ali da Federação dos Educadores e Trabalhadores da Educação, que foi um articulador, um aliado mesmo, estratégico da luta do movimento negro daquele momento. Né? Quer dizer, lutas salariais junto com lutas anti-opressão racial. Ou como a gente pode pensar agora, mais recente ainda, o Irã, né, que vive ali um grande levante feminista de mulheres que vão se rebelar contra um controle armado, policialesco e muito repressor das mulheres em função do véu que elas usam e toda a efervescência que isso criou, inclusive culminando numa articulação para uma greve de petroleiros no país, né, que foi importante ali em função do componente do petróleo na economia nacional do Irã. Então, assim, existem uma série de lutas do trabalho e da reprodução de uma forma mais geral que se coadunam e se combinam hoje de acordo com os nossos desafios. No Brasil, eu não acho que isso seja diferente, eu não acho que dê para ignorar o fato de que nós vamos conviver, ganhando ou não as eleições, com uma extrema-direita que tem todo um arsenal que não pode ser compreendido como fumaça, gente. Né? Entre essas contribuições do marxismo que a teoria da reprodução social vai retomar, o mais importante é pensar que a ideologias, representações ideológicas do capitalismo, embora elas não sejam reais, elas operam realmente. Né? Quer dizer, elas têm uma eficácia real. Então, não dá para tratá-las simplesmente como mentiras. Né? Não são meros falseamentos discursivos da realidade, o que o bolsonarismo faz. Na verdade, é a partir disso, justamente, que se alavanca um projeto concreto, histórico, de diminuição substancial das condições de vida, de reprodução da vida, de reprodução social que a gente vive no país. Essas duas coisas, sem dúvida, vão ter que estar ligadas. E cada lugar é um lugar. Né? Eu tenho falado bastante isso nos lugares de eu vou. Assim. Não dá para achar que a nossa luta pela legalização do aborto no Brasil vai se dar nos mesmos termos, com as mesmas características e elementos que ela se dá em Buenos Aires. Não vai. Não vai. Nós somos um país distinto, tem características particulares, sobretudo em relação ao próprio conservadorismo histórico, que agora se remodela com o neofascismo e que impõe para a gente desafios particulares também nesses termos, né? Que é a luta para continuar seguindo vivo, para continuar para fazer com que a classe trabalhadora tenha alguma garantia mínima de seguir sobrevivendo mesmo nesse momento crítico da história, não só nacional, particular do Brasil, mas certamente mundial, e que vai seguir. Quer dizer, o projeto da extrema-direita é a destruição da vida, eles entenderam direitinho qual é o problema da reprodução social. Né? A saída é o todos contra todos e tudo mais. Agora a gente precisa de, se não um programa, eu não gosto mais de falar disso, mas entender as contradições e as fissuras que ligam essas lutas pela vida, que estão sempre muito associadas a essas diferenciações internas da classe trabalhadora, quem são os trabalhadores negros, quem são as trabalhadoras mulheres, e entender o tipo de costura de alianças, de insurgência desde baixo que a gente precisa fazer, porque isso vai ser essencial, certamente, para a resistência nos anos que nos esperam aí pela frente. Desculpa que eu falei muito, mas é isso.